Tem uma pergunta assim bastante técnica aqui, que eu acho que é interessante, né? Porque o nosso site ele é muito nichado, ele é muito focado nessa área da alergia e imunologia. Então eu vou responder. Tem uma pergunta aqui de um estudante de biologia que pergunta como os anticorpos monoclonais eles são feitos, né? Como é que toda essa metodologia dos anticorpos monoclonais, a gente hoje, a evolução dos anticorpos monoclonais é algo fantástico. A gente tem anticorpos para tratar a asma com o omalizumab, né? A asma não eosinofílica, a urticária, de difícil controle, pode ser tratada também pelo anticorpo monoclonal omalizumab. Você tem os anticorpos monoclonais que podem tratar dermatite atópica, como o dupilumab, que é um anti-interleucina 4 e 13. Você tem um anticorpo monoclonal que pode tratar, por assim dizer, a asma eosinofílica, que é uma asma mais grave, onde tem um componente com a preponderância de uma célula chamada eosinófilo. Quando a gente tem uma asma que no nosso hemograma a gente tem o eosinófilo alto, essa asma é mais grave, ela é mais complexa, ela é de difícil tratamento. Então hoje você tem os anticorpos monoclonais que bloqueiam a ação do eosinófilo. É o mepolizumab, que é um anti-interleucina 5, e o benralizumab, que é um antirreceptor de eosinófilo, levando à morte do eosinófilo, a chamada apoptose do eosinófilo. Ou seja, hoje você tem uma evolução muito grande dos anticorpos monoclonais e a gente tem vários vídeos explicando sobre os anticorpos monoclonais, até para artrite reumatoide, o infliximab, que é um antifator de necrose tumoral. Então, é muito importante, né, hoje essa evolução, e nós vamos, inclusive, tem até uma pergunta aqui bem interessante, que é o tenralizumab, que é um anticorpo bem interessante, que depois a gente vai discutir sobre ele, que é o Tezspire, né? Mas vamos falar um pouquinho, então, de como esse anticorpo, a história do anticorpo monoclonal. O anticorpo monoclonal, ele bem na verdade, ele começou na década de 80 a ser desenvolvido, onde você tinha a célula, foi isolada a célula de um câncer, né, que é comum em mamíferos e seres vivos, né? E nesse caso é o mieloma, a célula do mieloma. O mieloma é uma célula neoplásica que a gente chama, que é uma célula de nova formação neoplásica, e essa célula de mieloma ela é imortal, ela não morre. Então, foi feita uma hibridização, foi feita uma junção entre uma célula chamada linfócito B do rato com a célula de mieloma do rato, e foi criada então uma célula chamada hibridoma. Então os primeiros anticorpos monoclonais, eles foram produzidos através dessa junção entre o linfócito B e a célula mieloma do rato. Então eles eram totalmente murinos, ou seja, oriundos do rato. E a partir dali começou-se a desenvolver estratégias, né, e produtos para o tratamento de doenças, mas viu-se que havia uma rejeição muito grande quando esses anticorpos eram produzidos, porque eles não eram humanos, eles não tinham a característica do corpo humano. Então, o sistema imunológico acabava desenvolvendo anticorpo contra o próprio anticorpo e a eficácia dele era diminuída e também acabava havendo um comprometimento hepático, comprometimento renal e um comprometimento de vários outros órgãos através da formação dos chamados imunocomplexos. Então, foi retirado esse tipo de pesquisa do mercado e começou-se a desenvolver anticorpos que, de certa forma, eram mais parecidos com o anticorpo humano. Tá? Então, a gente primeiro começou com o anticorpo quimérico. O que é uma quimera? Quimera é uma junção de duas estruturas numa só. Então, foi feito um anticorpo onde você tinha 65% desse anticorpo constituído de material humano e o restante, os 35% restantes, de material murino, de material do rato. Então, principalmente aquela porção do anticorpo chamado porção FAB, ela tinha esse constituinte de 65% de produto humano, né, de substrato humano. E depois houve uma evolução, as coisas foram evoluindo e, de certa forma, acabou-se encontrando uma maneira um pouco mais parecida com o do ser humano, né? Onde você tinha o chamado anticorpo humanizado, onde praticamente 95% da porção do anticorpo era humano e somente 5% tinha essa fração murina, né? Porque você acabava, através das técnicas de produção, acabava que havia essa necessidade de fazer a produção através geneticamente modificado, né, do rato, através desse animal,
mas que infelizmente ficava essa porcentagem ainda dessa característica do animal, mas que através da engenharia genética conseguiu-se então produzir a maior parte dele, por assim dizer, murino. Então até hoje a gente usa muito os chamados anticorpos humanizados. Então o omalizumab, que é o Xolair, que é um anticorpo utilizado para o tratamento de urticária de difícil controle e asma não eosinofílica grave, também de difícil controle. Então ele é um anticorpo humanizado, ele é um anticorpo onde tem 95% da sua porção humana e 5% então do rato. Até que chegou mais ainda a evolução, que é o anticorpo monoclonal humanizado, onde 100% do anticorpo ele tem uma característica humana. Então o dupilumab, que é um anti-interleucina 4/13, que é utilizado muito para dermatite atópica grave de difícil controle, né? Junto com o tratamento já convencional, ele, de certa forma, ele é totalmente humanizado. Então, o risco de reação colateral, o risco de produção de autoanticorpos contra aquele próprio anticorpo, de anticorpos do próprio organismo contra aquele anticorpo, é muito pequeno, é praticamente zero, porque ele é totalmente humanizado, então acaba havendo uma aceitabilidade menor e um risco de reações colaterais também menores. Tá bom?